Primeira atitude na oração de Esther é ela prostrar-se. Vejam só, ela se prostra, ela busca refúgio no Senhor, mas o que ela faz? Ela se prostra. O que significa prostrar-se? Significa reconhecer a grandeza de Deus. Porque uma das formas para nós reconhecermos a grandeza de Deus, sabe como que é? É nós termos a coragem de rebaixarmos diante dEle. Tem uma frase num adesivo muito bonito que diz o seguinte: quem se prostra diante de Deus, não se curva diante dos problemas. Repito, quem se prostra diante de Deus, não se curva diante dos problemas. E Esther, uma vez que ela está diante de um problema terrível, de um problema impossível de ser resolvido para ela e para o povo judeu, o que ela faz? Ou ela se curva diante do problema e espera a morte chegar, ou ela se prostra diante de Deus e vai reconhecer a grandeza dEle. Vai reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que tudo pode para aqueles que confiam nele. Por isso a Esther diz: olha, aonde está? Eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor. Então ela confia, ela sabe e por isso busca refúgio. Uma vez que ela se prostra, ela faz o quê? Bendiz a Deus. Vejam só que mulher corajosa. Ela poderia já chegar lá e fazer a oração da lamuriação. Você sabe o que é a oração da lamuriação? Ai, Senhor, eu estou assim, estou assado, estou cheio de problema, estou isso, estou com aquilo. Chega diante de Jesus só para falar dos problemas. E fica lamuriando, lamuria 1 hora, 2 horas, 3 horas, e chora, e grita, e esperneia. E Senhor, o Senhor tem que resolver, o Senhor tem que resolver, o Senhor tem que resolver, e tem que resolver. E sai da oração chorando e brigando com Deus, porque Deus ainda não resolveu. Esta mulher, ela não vai para a oração para ficar lamuriando diante de Deus. As suas primeiras palavras já são palavras de louvor. As suas primeiras palavras já são bendizendo a Deus, agradecendo a Deus pelos benefícios, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dela. Por isso que a primeira atitude na oração é bendizer a Deus. E tem uma outra frase também que eu gosto muito. Sabe aquela não diga não fale os teus grandes problemas para Deus, mas fale para os seus problemas. O grande Deus que você acredita, não é mais ou menos assim, mas o sentido é o mesmo. Vocês já ouviram esta frase? Tem pessoas que vão para a oração só para contar para Deus o tamanho dos seus problemas. Mas nunca tem a coragem de falar para Deus, ou melhor, falar para os problemas a grandeza do seu Deus. E é isso que a rainha Esther está fazendo. A rainha Esther está diante de Deus, mostrando para os seus problemas que Ele é muito maior. Ela inverteu a oração. Ela não fez oração de lamuriação. Pelo contrário, ela foi lá e disse: problemas, o meu Deus, o Deus que eu acredito, é muito maior do que vocês. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Se vocês lembram da multiplicação dos pães, e se vocês lembram da ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo fez a mesma coisa. Esther está numa situação impossível de ser resolvida. Jesus Cristo, na multiplicação dos pães, está numa situação impossível de ser resolvida. Na ressurreição de Lázaro, está numa situação impossível de ser resolvida. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: olha, não temos pão e não temos dinheiro, e mesmo que tivéssemos dinheiro, não temos lugar onde comprar. Estamos no meio do deserto. Tem como resolver isto? Vamos dar areia para o pessoal comer? Deve ter umas cobrinhas correndo pela areia. Vamos tentar caçar cobra e dar para este povo comer? Não temos solução. O que é que Jesus Cristo fez?
que vocês têm? Temos alguns pãezinhos, então me traga os pães. O que é que Jesus Cristo fez? Qual foi a primeira atitude de Jesus? Tomou o pão, elevou os olhos para o céu. Por quê? Porque a mania nossa diante dos nossos problemas é ficar olhando para baixo para Ele. Por isso Jesus Cristo, quando Ele vê uma situação que era impossível, Ele toma o pão e olha para o céu. Os discípulos olhavam para onde? Para o problema. Jesus Cristo olhava para onde? Para a solução, que é o céu. E o que Jesus Cristo fez? A primeira oração: Pai, agora não tem mais solução. Ou o Senhor resolve o problema, ou nós vamos morrer de fome. Fez isso? Reclamou? Não. Jesus Cristo diz: bendito seja. Não disse bendito. O Evangelho vai dizer que Ele pronunciou a bênção. O que significa pronunciar a bênção? Pronunciar a bênção é um ato de agradecimento, de reconhecimento de todos os benefícios de Deus na vida do seu povo, que era pronunciado pelos judeus na hora da fração do pão. Então Jesus Cristo está bendizendo a Deus. No momento de situação impossível, o que se deve fazer? Bendizer a Deus. Ressurreição de Lázaro. Jesus Cristo está diante do túmulo de Lázaro. Já está há 4 dias. Se eu não me engano, a Marta já disse, já fede. Olha lá depois também no Evangelho, já fede. E o que Jesus Cristo fez? Abra o túmulo. Primeira coisa, elevou os olhos. E depois disse: Pai, eu te louvo porque eu sei que tu me ouves. Eu te louvo porque eu sei que tu me ouves. Olha, volte no Evangelho e veja as atitudes de oração de Jesus. Primeiro ato na oração é o reconhecimento e a certeza de que Deus ouve. Assim fez Esther, assim fez Jesus Cristo. Numa situação que parece ser impossível, voltar os olhos para o céu e dizer: bendito sejas o Senhor, pela manifestação do Senhor da minha vida. Mas tem um outro segredo muito importante de Esther que eu quero te dizer. Qual é a fonte que alimenta? Qual é a fonte que alimenta a oração de Esther? Qual é a fonte que sustenta a confiança de Esther? Qual é a fonte? Onde está a fonte? É uma fonte que nós temos em nossas mãos e pouco usamos. Vejam só Esther quando diz assim: Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados. Qual é a fonte que alimenta a confiança de Esther? A Bíblia. Uma vez que ela lê as Sagradas Escrituras e descobre nas Sagradas Escrituras as promessas de Deus, o que ela pode dizer? Eu li. E ela disse assim, o que ela leu? Que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Então vejam só, esta mulher se aproxima para a oração, mas se aproxima imbuído, cheio das promessas de Deus, recordando as promessas de Deus, conhecendo as promessas de Deus. E uma vez que ela vai para a oração, ela diz: eu ouvi dos livros dos meus pais. Ou seja, uma mulher que vai para a oração sabendo a Bíblia de cor. E falando só um pouquinho das promessas, o padre Jonas, Monsenhor Jonas, tem um livro que é A Bíblia no Meu Dia a Dia, que ensina a gente a ter um contato com a Sagrada Escritura, ensina a gente a ler a Bíblia, ensina a gente a fazer aquilo que nós chamamos aqui na comunidade, o nosso diário espiritual. E sabe qual é um dos primeiros passos, depois que você fez a leitura, depois que você fez a meditação e tudo, sabe qual é um dos primeiros passos para se fazer o diário espiritual que o Monsenhor Jonas ensina para nós? Isso ele começou no ano, se eu não me engano, de 1978. Sabe qual é o primeiro passo? Procurar as promessas de Deus. Quem está repleto da promessa de Deus, vai oferecer a Deus uma oração de confiança e não uma oração de lamuriação. Por isso que o Padre Jonas já começa com a gente, ensinando nós da comunidade Canção Nova, dizendo: olha,
comece pelas promessas, porque Deus que prometeu é um Deus fiel e cumpre. E nós precisamos, como ele diz lá, e nós não precisamos só conhecer as promessas, mas nós precisamos gravar nos nossos corações, para que nos momentos de dificuldades a gente recorde dessas nossas promessas. Esther é uma mulher que está cheia da promessa de Deus. Quem está cheio da promessa de Deus não vai para a capela para fazer oração de lamuriação, de murmuração nunca, porque confia em Deus. E neste tempo da quaresma é o tempo de nós resgatarmos o quê? A nossa oração de confiança, a nossa oração num Deus que tudo pode em nossas vidas. Não importa as situações em que nós vivemos, o importa o que Ele é Deus. Padre, mas e se eu rezar e Deus não fizer nada? Ele não deixa de ser Deus, porque o Evangelho também vai ensinar para nós algo que é muito importante. E assim eu já vou fechando a nossa homilia. O Evangelho, não sei se vocês perceberam no Evangelho, o Evangelho nos dá também uma garantia, não dá? O Evangelho é uma promessa para nós. Pede que você recebe, bata que a porta vai ser aberta, procure que você vai encontrar. É uma garantia, é uma certeza. Só que nós muitas vezes paramos nessa certeza e esquecemos de perceber que o Evangelho, ele faz sempre a relação de dois tempos verbais. Qual é os dois tempos verbais presentes no Evangelho? Vocês perceberam? Bata e será aberto. Peça e recebereis. A relação é presente, futuro. Não é presente. Nós não podemos pensar que nós vamos rezar e as coisas já vão acontecer agora. O Evangelho não diz, peça que imediatamente você vai receber. Procure que imediatamente você vai encontrar. Mas ele diz, peça e recebereis. Ou seja, a relação que existe no Evangelho é a relação de presente, futuro. Ou seja, precisamos pedir, mas temos que ter a paciência da espera de Deus. Do tempo de Deus, não da espera. A espera é nossa. Temos que ter a paciência do tempo de Deus, porque Deus nos concede segundo a tua vontade.